Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e esse vídeo é pra você que diz que história é chato. Como assim história é chato, cara? Como assim? Você pega aí um tempo de 10 mil anos atrás e os caras estavam lá caçando mamute gigante com aquelas trombas arrebentando, os caras todos enfiando marfim no crânio dos caras, os caras enfiando a lança no mamute gigante pra poder caçar, pra poder comer. Estavam também na pesca, matando kraken, matando baleia. E depois eles aprenderam a cultivar, a plantar, para não precisar mais depender dos animais, porque matou o animal, acabou a carne, então eles vão ficar com fome. E depois o que aconteceu? Aprenderam a cultivar, como cultivando ali, plantou, comeu, plantou de novo, comeu, plantou, comeu. Não acaba nunca, é um acervo infinito de alimento, o plantio. E aí depois começou a era dos metais, eles começaram a desenvolver o metal, conseguiram fazer armas melhores para poder caçar mais também. Aí depois os caras pensaram assim, porra, eu tô fazendo tanta coisa, mas tanta coisa legal aqui, eu tô caçando, eu tô enfrentando aqui várias criaturas gigantes aqui, e não tem, daqui pra frente ninguém vai saber que eu fiz isso. Como eu vou deixar isso documentado? Como é que eu posso fazer com que as próximas gerações saibam que eu fiz essas coisas maneirosas aqui? Escrevendo, galera. E aí começa a era da escrita. 4 mil anos antes de Cristo, o ser humano começa a escrever e relatar as coisas que estão acontecendo. Então tudo que passa antes do ser humano aprender a escrever é pré-história. Chamam de pré-história, mas esse termo ainda está sendo muito debatido, porque não existe uma coisa antes da história. Então estão pensando em mudar esse termo de pré-história, mas por enquanto a galera que é mais clássica aí é pré-história. O humano aprendeu a escrever, já vira a história antiga. E aí vem a Mesopotâmia, que é a terra entre os rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí começou a Mesopotâmia, que foi a primeira civilização, mas é debatido se foi realmente lá na Mesopotâmia, que é no Oriente Médio, ou se foi na África. Há um debate, ainda não tem um consenso sobre onde surgiu a primeira civilização. Mas depois veio Egito, eles começaram a escravizar o pessoal, construir pirâmides gigantes. Mas lembrando, galera, que a maioria dos trabalhadores do Egito eram pessoas que tinham salário, eles recebiam em cerveja. Porra, hoje em dia a galera ia adorar isso. Eles recebiam cerveja para poder trabalhar, e não era a maioria que era escravo não, hein, galera. A maioria eram trabalhadores que eram recompensados com cerveja e construir aquelas pirâmides, aqueles chacais, aqueles monumentos históricos no meio do deserto. Mas dizem que são os aliens, né, mas não temos como provar. E aí, galera, veio a Grécia, que estão em estátuas maravilhosas, e tem a filosofia. A Grécia nos ensinou a filosofia, ser ou não ser, eis a questão. E aí começou o que hoje conhecemos como escola, que eram os ginásios, onde as pessoas aprendiam, tinham professores, uma sala de aula, tudo na Grécia, galera. Isso foi na Grécia, cara. Eu tô falando que foi na Grécia, foi na Grécia. E depois da Grécia veio o quê? Depois da Grécia, não depois, mas durante o período da Grécia, e aí surgiu Roma, foi fundada Roma, que surgiu como uma monarquia, galera. Era uma monarquia que tinha um rei e depois virou uma república que ficou mais democrático, mais pessoas tinham acesso ao poder, um país era comandado por mais pessoas, e depois, com Júlio César, com a morte de Júlio César, se torna um império, e aí se transforma no Império Romano. O Júlio César era um cara que ele queria muito poder para si, e a República não fazia isso, não tinha esse sistema de botar todo o poder na mão de um cara só, era na mão dos senadores. Mas o Júlio César tava loucão, queria o poder todo para si, tava entrando em várias guerras, batendo no peito, eu sou Júlio César, e falava, eu faço o que eu quero aqui. Então os senadores, com medo dele ficar muito poderoso, ele mandar muito, mataram ele, mas quando mataram ele, aí que nasceu o Império, com os imperadores muito poderosos, ou seja, foi um efeito inverso. O Império Romano foi tomando, se expandindo. Pô, e era guerra, era, imposição, era escravidão. Vamos tomar aquele território ali, pegava o território, matava os caras, escravizava os caras, pegava, agora é Império Romano. Isso aqui, é Gália? Não, agora é Império Romano. Bretanha? Mentira, é Império Romano agora. E galera, enquanto isso, ainda existia Egito, existia Grécia, paralelamente, tá? Mas o Império Romano foi tomando tudo, conquistando tudo. E aí alegravam a galera, distribuíam pão, botavam um coliseu lá com os gladiadores se matando lá com um leão, com um elefante gigante e o caramba. Só que depois o Império Romano começa a decair, porque tem os bárbaros em volta, né? Que eles chamavam de bárbaros, né? Era um povo que vivia em volta, que não era romano, mas que invadiam e tinha muita corrupção. E começaram a dar vários problemas, porque o Império Romano ficou muito grande e não tinha como controlar. Um cara, como é que ele ia controlar uma Europa inteira? Não tinha como. O cara tava aqui, como é que sabia o que acontecia? Não sabia nem o que acontecia lá na padaria, lá na casa dele, vai saber o que acontecia no outro extremo da Europa. E aí começou a ter muita perda de controle e o Império Romano cai, acaba o Império Romano, galera. O Império Romano se dissolve e aí vira uma terra de ninguém.
Ué, como assim virar uma terra de ninguém? Não tem ninguém no controle de nada. E aí vão surgindo vários reis. Um rei aqui, um diz que é rei aqui, outro diz que é rei lá porque ele veio de uma família poderosa. Esse aqui diz que ele foi enviado dos céus para poder comandar. E aí acaba a história antiga e entra a história medieval, a Idade Média. Então as pessoas começam a surgir e dizer: eu sou rei, eu tenho uma coroa bonita, brilhante, e eu venho de uma família que é dona do poder, então esse território aqui é meu, esse território aqui é meu país. E aí começavam a surgir vários, porque era tudo Roma, era tudo dominado por Roma, era tudo Império Romano. O Império Romano caiu, e aí começaram a surgir pessoas dizendo que eram donos daqueles locais e eram os reis medievais. E aí a cultura não era mais romana, a religião não era mais romana, não era politeísta. E o que é politeísta, galera? Você sabe, acredita em vários deuses. Agora era o cristianismo que dominava. Era uma religião que estava em um só Deus e Jesus Cristo. Então foram surgindo vários reis, e esses reis eram cristãos, galera. Só que aí que tá, tem um cara aqui, esse cara acha que tem mais poder que esse cara acha que a terra desse aqui é dele, e aí começa a pancadaria comer generalizada, é espada, é lança, defendendo com escudo, matando com a espada. E aí, na Idade Média ainda, aconteceu o que foi chamado de cruzadas. Por que cruzadas? Qual é o símbolo do cristianismo? A cruz. Então, cruzadas, que eram o quê? O pessoal do cristianismo contra o pessoal do islamismo. Então, o Islã tomou a cidade de Jerusalém e o cristianismo, os cristãos, foram lá para tomar essa cidade. Então, a saída dos cristãos da Europa até Jerusalém para tomar a Terra Santa dos muçulmanos era chamado de cruzadas. E aí, eu nem preciso falar que tinha muita pancadaria, né? Espada, escudo, lança, granada não, porra, calma aí. E isso foi a Idade Média, galera. Lembrando que não foi só isso, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê muito nos filmes aí, é a parte mais de ação, mas aconteceram muitas coisas boas na Idade Média, por mais que as pessoas tentem criar uma narrativa de que não foi, mas tinha muita luta por poder. Esse cara achava que ele era mais legítimo que esse daqui, invadia o território desse, esse aqui não gostava, invadia o território dele, aí um terceiro invadia o território dos dois, e era muita gente achando que era o legítimo ou o verdadeiro, galera. Esse aqui achava que era o verdadeiro rei, não, esse aqui achava que ele deveria ter a terra desse cara aqui, e começavam as invasões, a pancadaria comia generalizadamente, e aí isso foi a Idade Média, falando aqui por alto, tá? E aí, a partir de um momento, vai acontecer a queda da Constantinopla. Mas o que é esse Império Bizantino? Que nome louco é esse? Bom, o Império Bizantino, galera, foi o que sobrou do Império Romano cristianizado. Ou seja, não era mais politeísta, era monoteísta, só que ainda era uma parte do Império Romano que sobrou, né, que ficou esse tempo todo durante a Idade Média, ele ainda ficou lá sobrando, né, ficou afastado. Só que em 1453 acontece a invasão dos turcos, ou seja, os turcos invadem Constantinopla, que é do Império Bizantino, e eles tomam. E os turcos são o quê? Islâmicos, que são inimigos do cristianismo. Então o pau cantou, os turcos chegaram lá, quiseram dominar, ficaram vários dias, acho que foi 53 dias para eles conseguirem dominar aquela cidade, e com canhão, com guerra, com pancada aí de novo, é só pancadaria, galera. Eles conseguiram dominar Constantinopla. Então a Constantinopla, os turcos, os islâmicos, botaram o pessoal de Constantinopla para vazar e fundaram Istambul. Mudou de Constantinopla para Istambul, deram o nome de Istambul, que era o nome mais muçulmano. E aí, galera, muda tudo, porque ali era uma região muito estratégica, porque era onde tinha uma rota que ia da Europa até a Ásia, até a China, aqueles lados lá onde eram feitos muitos comércios entre o lado oriental e o lado ocidental. Então era uma rota muito importante ali em Constantinopla. Virou Istambul, os islâmicos tomaram, então a galera da Europa, que era cristã, ficou sem ter como passar para o outro lado, para a China, para a Rota da Seda. O que eles fizeram então? Bom, eu não consigo passar por terra, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que ir de navio. Então começaram as grandes navegações, galera, com piratas e tiro de canhão e anda na prancha aí, safado. E aí eles começaram a rodar o mundo todo, expansão marítima, vários navios para vários lugares, e também para poder passar pela Rota da Seda, aquela região ali da China, acabaram encontrando as Índias, né, pelo mar. E aí começa a Idade Moderna, essa Idade Moderna, que começaram as expansões marítimas, né, foram procurando especiarias. Especiarias eram o quê, galera? Eram coisas que tinham em outros lugares, mas que não tinham no lugar onde eles moravam. Então eles iam lá, faziam uma rota de navio, pegavam isso, compravam e vendiam muito mais caro onde eles moravam, que lá não tinha. Isso eram especiarias. E galera, essa expansão marítima, que foram as grandes navegações,
não iam só para poder trazer essas especiarias, mas também para colonizar outras porções de terra, outros países que tinham uma outra cultura. Então o europeu saía daqui, pegava o seu navio, chegava nessa terra e dominava. Ele queria dominar aquilo lá e era chamado colonialismo. Então o pau cantava também, eram aquelas garruchas que soltavam fumaça e explodia do outro lado. E aí eles foram dominando, tanto que chegaram aqui onde nós estamos, no Brasil, que eram só índios, e eles chegaram aqui e colonizaram o Brasil. Então o Brasil começou a ser europeuzado. Começou a ter a cultura europeia. E aí vai acontecer o seguinte, se lembra que eu falei que na Idade Média começaram a ter aquela coisa dos reis, que eram os reis que tinham coroas bonitas, que tinham tronos e tinham cetros. Então, galera, isso tudo vai acabar agora, mais ou menos, aos poucos, mas é o início do fim dessa coisa toda, que vai entrar a Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, que foi quando o povo disse basta de absolutismo. O absolutismo era o quê? Absoluto. Era um rei que ele tinha poder absoluto, ele fazia o que ele queria. Então o povo chegou e basta, não vai ser mais assim, agora não vamos ter mais rei. E seguinte, se falar muito, nós vamos arrancar sua cabeça. Aí o cara falou, aí ele... Não dá um pi pra você ver, aí o cara falou pio. Aí foram lá e guilhotinaram a cabeça do rei, Luís XVI, e depois a sua esposa. Então ficou conhecido como o fim do absolutismo, principalmente na França. A galera não queria mais essa coisa de rei, agora a galera queria uma constituição, queria uma coisa mais que o povo tivesse mais poder. E aí foi se alastrando pela Europa, depois chegou aqui, e aos poucos foi modificando essa questão. E aí os reis começaram a ser reis de constituição, constitucionais, monarquias constitucionais, que davam mais poder ao povo, que tinha leis que limitavam o poder do rei, ele não poderia fazer já tudo o que ele quisesse, como era no absolutismo. E aí, nesse tempo vai ter muita coisa, galera. Vai ter independência nos Estados Unidos, vai ter independência aqui no Brasil, vai ter guerra civil lá nos Estados Unidos, que é o Estados Unidos contra os Estados Unidos também, e o pau cantava, e o mundo todo estava querendo se libertar, o mundo todo estava querendo ser independente, vários países estavam se rebelando, não quero mais ser colônia da Inglaterra, não quero mais ser colônia da Espanha, não quero mais ser colônia da França, vários países se rebelando, querendo só a independência deles, e depois conflito, pancadaria, e aí acontece que tava tanta pressão, que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Mas não foi por causa das independências, teve um outro motivo, que foi por causa do arquiduque, Franz Ferdinand, que ele tomou um tiro, né, e aí um lado quis tretar com o outro, vários países foram juntando desse lado, é igual aquela briga da sua escola, que um brigava com o outro, um xingava o outro, depois juntava a galera aqui, juntava a galera lá, e era a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, e a Tríplice Entente ganhou, a Alemanha perdeu, aquele lado lá perdeu, e ficou alguns tempos de paz, depois veio a queda da economia, em 1929, e todo mundo ficou pobre, e depois veio eclodir a Segunda Guerra Mundial, com aquele bigodinho safado lá, que começou a devastar, matar gente, e depois a galera se juntou e quebrou ele na pancada, ele se arrependeu, foi pro quinto dos infernos, e aí começaram os conflitos da Segunda Guerra Mundial, tinha conflito no Oriente, tinha conflito no Ocidente, e tinha tanque, explodindo a porcaria toda, tinha avião jogando bomba, tinha explosivo, tinha metralhadora, foi uma loucura, era poeira voando pra tudo quanto é lado. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, com a queda do bigodinho, aconteceu um outro problema. Estados Unidos era muito forte, União Soviética era muito forte. Quem ia ser o dono do mundo, rapaz? Quem ia comandar? Quem tinha mais força? Então eles começaram a querer medir força. Um mandava um homem pra Lua, o outro criava uma bomba gigante, um fazia um super jato, e aí foi Estados Unidos, União Soviética. Estados Unidos e União Soviética combatendo, né, criando inovações tecnológicas. Isso foi chamado de Guerra Fria. Por quê? Porque não teve um combate entre Estados Unidos e União Soviética, exceto alguns combates que ocorreu, por exemplo, na Guerra das Coreias e na Guerra do Vietnã. Mas foi Vietnã contra Estados Unidos, Coreia contra a Coreia do Sul. Não teve um combate direto. As duas partes estavam ajudando outras partes. Estados Unidos estava ajudando a Coreia do Sul, União Soviética ajudando a Coreia do Norte. Só que eles não entravam, Estados Unidos, eles não entravam no ringue, mas eles pagavam os caras para lutar por eles. Então isso foi a Guerra Fria. Fria porque os Estados Unidos não se esquentou com a União Soviética. Foram outros países que lutaram meio que pelos dois ali. E aí depois de um tempo acaba essa Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Se lembra que eu falei que o Bigodinho tinha apanhado na Segunda Guerra Mundial? Que tinham juntado ele na Segunda Guerra Mundial? Então, quando o Bigodinho é juntado na Segunda Guerra Mundial,
pegam Berlim e tá com um muro ali, ó, um lado agora da União Soviética e o outro dos Estados Unidos. E esse muro vai cair em 1989. E aí fica conhecido como a queda do Muro de Berlim. E aí depois começa os anos 2000 e você já sabe o que acontece. Mas é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Espero que a história tenha sido uma coisa prazerosa. Pra mim é uma coisa fantástica. Espero que eu tenha conseguido passar toda essa energia pra vocês. E é isso. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e fui!